Se a gente olhar na humanidade, a gente vai ver que os povos antigos, eles celebravam ritos que marcavam momentos de transição na vida das pessoas. Então, isso fazia com que a pessoa, não só ela vivesse em maior harmonia com a natureza, maior harmonia com o cosmos, mas em maior harmonia com a sua comunidade e com ela mesma. Quando eu escrevi o livro Ritos de Passagem, que é um livro meu sobre a reintegração dos ritos de passagem na bruxaria contemporânea, foi no sentido de fazer um resgate desses rituais antigos e poder reintroduzi-los em uma prática espiritual. E qual é o nosso papel perante a sociedade, perante os deuses, e o nosso papel conosco mesmo, né? E tudo isso se perdeu, se você olhar nas religiões. Cada um desses rituais é uma forma de iniciação. Você está iniciando o seu papel como filho, o seu papel como mãe, o seu papel como ancião, né? O seu papel como uma pessoa que está caminhando em direção à morte, que é uma outra forma de iniciação, que é a verdadeira iniciação, né? E aí, se você olha a carta do louco, ele se depara com um abismo. O abismo é o quê? É o desconhecido, não é? É aquele momento da vida em que você olha e nada faz sentido e você tem que abandonar toda essa carga, você tem que abandonar todo esse peso, tem que abandonar essa mochila que os outros colocaram sobre você, né? Que é quase como se fosse um mundo nas nossas costas, e você se lança no desconhecido, você se lança no abismo da sua própria existência. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista. Completou 15 anos, dia 9 de março de 2025, e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui. E quem está aqui no estúdio, você já sabe, que é o Claudinei Prieto, mas ele se consegue maratonar, porque ele está desde o primeiro ano do Consciência Próxima. Bem-vindo, Claudinei. Olá, querido, obrigado. Já me sinto da casa, né? Tô aqui desde o primeiro, eu lembro, faz tempo, né? O tempo voa. 2010, o ano, inclusive, em que em outubro você lançou a Mystic Fair. Verdade, que tá debutando esse ano. Olha aí. Tá fazendo 15 anos esse ano. Estamos celebrando 15 anos agora no Rio de Janeiro, depois aqui em São Paulo 15 anos. Era para ser a 16ª em São Paulo, mas teve a pandemia, né? No meio do caminho a gente não fez um ano. Mas estamos fazendo festa de debutante. Você tem que ir lá dançar. Não é? Vamos dançar. Fazer a valsa. Xamanicamente. Fazer a dança xamânica. Uma valsa de tambores. Uma valsa de tambores xamânicos. Muito bom. E já que o tema hoje é rito de passagem, para quem nunca foi numa Mystic Fair, podemos considerar que é um rito de passagem anual para os bruxos místicos que gostam e sintonizam com o tema? Você sabe que é quase isso, né, Samuel? Porque a gente acaba fazendo o evento em dezembro, que está muito próximo ali do Ano Novo. Então, obviamente, todas as pessoas que vão na Mystic Fair estão naquela expectativa do que vai acontecer no próximo ano, né? O que o ano reserva. Já tivemos grandes revelações, inclusive na Mystic Fair, né? A questão da pandemia foi revelada na Mystic Fair com antecedência, porque a gente tem a mesa redonda de previsões. Acaba se tornando, eu falo que é uma festa de confraternização de final de ano da nossa classe esotérica, porque todo mundo fica esperando o ano inteiro para esse evento, e acaba se tornando um rito de passagem, para muitos com certeza é, porque eu sei que muitas pessoas foram pela primeira vez na Mystic Fair, não conheciam nada de esoterismo, misticismo, espiritualidade, e hoje fazem parte da Mystic Fair como expositores, né, ou abriram seus espaços, ou trilharam novos caminhos a partir do que descobriram ali. Então a Mystic acaba se tornando um momento de ritos de passagem para muitas pessoas, com certeza. Que legal. Antes de entrar no tema, já que estamos falando da Mystic Fair, quais as cidades que hoje já está presente a Mystic Fair? Nossa, a gente está... Vou começar, né, na sequência. BH, Brasília, Rio de Janeiro, estamos estreando Curitiba agora em setembro, e São Paulo, 5. 5 cidades aí. Um pentagrama. Um para cada ponta da estrela. Literalmente. Um pentagrama. Quem sabe a gente não chega no mundo, que eu tenho o sonho de levar a Mystic Fair para Portugal e outros lugares, né? Mas já estamos aqui em 5 grandes cidades, né, do país, talvez algumas das mais importantes. Que maravilha, ótimo mesmo, excelente. Carl, por que é que a sociedade moderna ela subestima ou perdeu essas bases nos
ritos de passagem e qual é a consequência, né, dessa perda de conexão com esses ritos de passagem? Olha, Samuel, se a gente olhar na humanidade, a gente vai ver que os povos antigos, eles celebravam ritos que marcavam momentos de transição na vida das pessoas. Então, isso fazia com que a pessoa, não só ela vivesse em maior harmonia com a natureza, em maior harmonia com o cosmos, mas em maior harmonia com a sua comunidade e com ela mesma. Porque os ritos de passagem, eles dão para a pessoa a verdadeira noção do seu lugar no universo, numa comunidade, num espaço. E ao passo que a nossa sociedade ela vai evoluindo, não sei se a gente pode chamar isso de evolução, porque eu não sei se nós somos mais evoluídos do que as pessoas do passado. Talvez em termos de tecnologia, mas em termos de humanidade, de espiritualidade, muito provavelmente não. Mas, por falta de melhor terminologia, conforme a humanidade ela vai evoluindo, ela vai se distanciando da Terra, ela vai se distanciando da natureza, e ela também vai se distanciando da sociedade, ela vai se distanciando do seu conceito comunitário. E isso faz, obviamente, com que os ritos de passagem tenham uma segunda importância nas religiões que vão se desenvolvendo, né? E faz com que tudo que a gente vê hoje, o ser humano perdendo o sentido de si, o sentido de quem ele é, pessoas com diversas síndromes, diversos problemas, quem eu sou, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui, né? Faz com que esses problemas, com que essas indagações, elas se agravem. Porque o ser humano, uma vez que ele se distancia do seu senso de comunidade, ele automaticamente se distancia de si mesmo, porque ele perde a sua noção de unidade. Unidade com a Terra, unidade com o cosmos, unidade com a vida, unidade com os deuses, unidade uns com os outros, né? E isso leva ao que a gente vê hoje na sociedade, uma falta de humanidade. Hoje as pessoas, elas vivem umas com as outras, convivem umas com as outras, mas as pessoas são coisificadas, se tornam coisas. Você não está lidando com uma pessoa que tem sentimento, emoção, uma vida, uma história, né? Uma ancestralidade, uma memória genética, porque nós não somos só o que a gente constrói, a gente é o que a gente traz de bagagem de outras gerações que nos precederam, né? E aí a gente chega ao que a gente vê hoje na sociedade, essa falta de humanidade, essa falta de amor, de empatia uns com os outros. Inclusive é muito engraçado essa palavra empatia, né? Porque a palavra empatia, a terminologia dela, tem diretamente a ver com a deusa. A palavra empatia vem de empateia, estar com a deusa, estar em unidade com a deusa. Quando você não tem empatia, significa que você está distante da deusa, distante da terra, distante desse planeta, porque a deusa para a gente é esse lugar onde a gente pisa, que a gente vive, que a gente respira, nós estamos dentro dela, né? Então, ao passo que a gente perde a humanidade, a gente perde a empatia, isso é uma declaração, uma demonstração clara e deflagrada de que nós estamos nos distanciando do sagrado, do divino, da deusa, né? Uhum. E aí, o que sobra para a gente de ritos de passagem, se a gente olhar hoje na sociedade? Muitas religiões não têm ritos muito demarcados. Você tem lá o batismo, você tem a crisma na Igreja Católica, mas isso não tem um simbolismo claro do que aquilo verdadeiramente representa na vida da pessoa, na história da pessoa, na roda pessoal daquela pessoa, né? Ou então esses ritos de passagem, eles foram, de certa forma, dessacralizados. A gente tem hoje na sociedade momentos que, às vezes, tem um significado social, mas perderam a sua sacralidade. Então, a gente estava falando aqui, brincando da festa de debutante da Mystic Fair, né? Mas você tem a festa de debutante que já está em desuso, mas algumas pessoas ainda fazem, que acho que a gente precisa repensar, porque na realidade a festa de debutante era uma maneira do pai mostrar para a sociedade aquela mulher como um objeto, o que ela podia trazer de benefícios para os outros meninos, os outros homens que estavam ali ao redor. Então, né, pessoas que fantasiam ou sonham com a sua festa de debutantes deveriam repensar o verdadeiro significado dela, porque na realidade é colocar a mulher como objeto de uso, né?
olha aqui está a minha linda filha, vocês querem, né? Ela vai representar tanto na sua conta, tais relações, tais networks que eu vou proporcionar para você. Na verdade, isso se você olhar, é quase uma festa vitoriana que a gente reproduz, que todo mundo sabe, né, gente? Que na época vitoriana, a mulher ela não tinha qualquer controle sobre com quem ela ia se relacionar, né? Os casamentos eles eram arranjados. Então a gente precisa repensar isso. Ou então a gente tem, por exemplo, um rito de passagem que talvez seja o mais complexo deles, que é o menino tirar a carteira de motorista. É um rito de passagem para muitas pessoas. O menino espera fazer 18 anos para ele poder ter a sua carteira de motorista. Isso representa para ele liberdade, poder de ir e vir, né? Ele vai viver aquele arquétipo da carta do carro, literalmente. Eu tenho um mundo à minha frente, eu posso tudo, vou desbravar o mundo e o universo. E aí a gente vê o que acontece por aí, nas estradas, nas rodovias, nas ruas da nossa cidade, com meninos que têm uma habilitação para dirigir, mas não têm uma habilitação para a vida, né? Então, que dirigem os seus carros desenfreadamente, fora dos limites e dos controles de quilômetros, e colocam a vida das outras pessoas em risco. Por quê? Porque esse rito ele foi desacralizado. Ele é meramente um marco social, mas ele não marca um marco de transformação verdadeira. Aquela pessoa ela não é literalmente preparada para assumir aquela responsabilidade. Uhum. Né? Você falou sobre a empatia e o sentido de conexão, união com a deusa. É a mesma raiz da simpatia? É que simpatia, né, é a semelhança com as coisas da Terra. Uhum. Então é quando você... a gente tem, inclusive, magia simpática, né, que a gente faz, que você pega elementos que se parecem com outras coisas que representam simbolicamente aquilo dentro daquele ritual. Então, a simpatia tem a ver essa semelhança. Quando você se torna simpático com o outro, é porque, obviamente, você reconhece a deusa no outro, você reconhece afinidades com aquela pessoa, coisas que você tem em comum. Então, tem a mesma origem da palavra, simpatia. Se a gente pegar, então, esse exemplo que você trouxe do rapaz, do jovem que vai tirar a carteira de motorista para dirigir por aí, eu quero fazer associação com esse processo com a falta de iniciação. O que não é uma iniciação e o que é uma iniciação, né? E qual a importância desse conhecimento e dessa prática antes de alguém, por exemplo, ser digno de entrar dentro de um grupo ou dentro da estrada onde vai interagir com outras tantas pessoas. Da classe de motoristas. Da classe, né? De motoristas, né? Do grupo dos motoristas. Olha, é muito interessante isso que você está falando, porque na realidade cada rito de passagem é uma iniciação. Marca um começo, marca o início de um processo da pessoa em algo novo que se coloca para ela, que pode ser o seu papel dentro de uma sociedade ou as responsabilidades que ela assume com a sociedade e consigo mesma, né? E se a gente olhar no passado, a gente vai ver que as religiões elas tinham ritos para todos os momentos da vida. Então você tinha lá o rito que marcava a mãe, o momento em que ela engravidava, você tinha o rito de passagem que marcava o nascimento da criança, você tinha o rito de passagem que marcava o momento em que aquela criança ela era nomeada, porque ela já tinha vivido uma quantidade de dias que já tinha tirado ela da zona de risco, então ela recebia um nome, em algumas culturas um nome inclusive que era secreto, porque apesar dela já ter saído da zona de risco de tempo, de vida, de dias de vida, as pessoas viviam em um mundo anímico, elas acreditavam em forças que viviam ao seu redor, em um universo que era completamente animado, de forças boas e de forças ruins, energias que querem a sua vida e energias que não querem a sua vida. Então tinha, né, a criança às vezes tinha dois nomes, o nome que era secreto e o nome que era público. O nome que era secreto era o nome que era consagrado, que geralmente só ela, a mãe e um sacerdote tinham acesso, e o nome público é um nome sem significado espiritual, né? Aí depois essa criança ela vai crescer, aí você tem os ritos da puberdade, que marcam um novo momento para aquela criança, o momento em que ela começa a ter papéis e responsabilidades dentro daquela comunidade, em que uma mulher aprende verdadeiramente o que é ser uma mulher,
Então, na sua menarca, em um menino no seu momento de adolescência, o que verdadeiramente é ser homem, qual é a sua responsabilidade. E aí você vai indo para outros ritos, você tem rito de casamento, você tem rito de ancianidade, onde a pessoa vai marcar o momento dela em que ela sai desse processo em que, no caso da mulher, né, ela sai da donzela, se torna mãe, aí ela vai se tornar a anciã, a sábia, ou o homem, o sábio, não é? E aí você chega no último dos ritos de passagem, que é o rito da morte. Então, cada um desses ritos, se a gente observar, Samuel, eles marcam momentos de ápices na nossa vida e também de queda na nossa vida, que vão nos ensinar verdadeiramente o que a gente tem a aprender com aquele momento, que a gente tem a integrar com aquele momento, e qual é o nosso papel perante a sociedade, perante os deuses, e o nosso papel conosco mesmos, né? E tudo isso se perdeu, se você olhar nas religiões. E cada um desses rituais é uma forma de iniciação. Você está iniciando o seu papel como filho, o seu papel como mãe, o seu papel como ancião, né? O seu papel como uma pessoa que está caminhando em direção à morte, que é uma outra forma de iniciação, que é a verdadeira iniciação, né? Porque é a iniciação que a gente não vai compartilhar com outras pessoas, que a gente vai vivenciar sozinhos e que, de verdade, ninguém conhece o verdadeiro mistério, não é? Se você observar, todo mundo morreu e a gente tem suposições sobre o que é a vida após a morte. Porém, só aquele que vive a morte que conhece verdadeiramente o que ela é. Uhum. Então, é a verdadeira iniciação, né? É a mais importante das iniciações. Você falou sobre o carro, né? E o que me veio foi de falar do louco. O arcano do louco do tarô, ele pode ser considerado uma jornada iniciática e é necessário a pessoa ir lá para o fundo do poço para construir uma escada para depois ver o sol e renascer? Olha, se você olhar os arcanos do tarô, quando a gente vê cada arcano, a gente está fazendo uma jornada da vida. Então, cada carta, cada arcano, a palavra arcano significa mistério, é, na realidade, uma chave para um grande mistério da existência. Então, você tem ali os arcanos maiores, que são esses mistérios maiores, esses mistérios espirituais que a gente vai viver, é a jornada da alma, né? E aí você vai ter os arcanos menores, que é a nossa jornada mundana, a jornada do ser mundano, do ser físico, não é? E a primeira carta é a carta que não tem número, que é a primeira ou a última, porque é o começo e o fim da jornada, né? Porque, na realidade, quando a gente fala do caminho do louco, a gente está falando de um círculo, que começa no louco e termina nele. Então, por isso que ele é o primeiro e ele é o último, né? E o louco quem é? Cada um de nós. Somos cada um de nós. Levando a nossa mochilinha, com as bagagens das nossas experiências, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente assimilou na vida, com que as pessoas nos ensinaram que é correto. Então, é aquela carga, é aquele peso que a gente traz, do que os outros depositaram sobre nós. E aí, se você olha a carta do louco, ele se depara com um abismo. O abismo é o quê? É o desconhecido, não é? É aquele momento da vida em que você olha e nada faz sentido, e você tem que abandonar toda essa carga, você tem que abandonar todo esse peso, você tem que abandonar essa mochila que os outros colocaram sobre você, né? Que é quase como se fosse um mundo nas nossas costas, e você se lança no desconhecido, você se lança no abismo da sua própria existência. Quer que eu fale de novo? Quer que eu retorne? Ah, tá tudo certo. É que bateu uma gatinha, vocês não estão me vendo, mas a gatinha bateu aqui na câmera, aqui debaixo da câmera. Vocês estão vendo aí o Cláudio, na verdade, né? Agora aí. Era eu? Então era uma gata, que tem uma gata preta, porque tem bruxo aqui. Elas ficam por perto. E aí, né, retornando, é o abismo da existência do ser, é aquele desconhecido que você tem que se lançar para viver as experiências da vida. E aí, cada arcano do tarô, se você observa e você entende os arcanos do tarô como esses mistérios da vida, vão nos ensinar as coisas com as quais nós vamos nos deparar. Ó, ela veio aqui. Tá aí, olha aí, rapaz, ela tá vendo aí, gente.
Essa é a Mev. É a Mev? Mev. Olha! Tá vendo a Mev? Oh, que linda! E aí a gente vai se deparar, né, com os arcanos que vão trazendo os mistérios que eu tenho que integrar. Então, se você observa os arcanos, dá para a gente meio que entender ele de uma forma de paridade. Então, você vai ter, logo na sequência do louco, você vai ter a carta do mago e você vai ter a carta da sacerdotisa, que são quem? É a nossa noção de divino, do Deus, da deusa, do masculino e do feminino. Muitas vezes é aquele pai e aquela mãe que a gente vê quando criança, que são quase como entidades espirituais, que tudo podem, né? Que tudo sabem, que tudo conhecem, que tudo transformam, não é? Que guardam grandes mistérios. Aí depois você vai ter quem? Você vai ter a carta da imperatriz, você vai ter a carta do imperador. Você vai crescendo, você vai começando a ver os seus pais como seres humanos, eles não são mais seres divinos e poderosos, não é? Então você começa a se deparar com as leis humanas, seus pais colocando ali regras, limites, dizendo o que você pode, o que você não pode fazer. Depois a gente vai se deparar com a segunda grande regra da vida, que é a regra espiritual, é o divino, o sagrado, ou a personalidade espiritual, impondo seus limites e as suas regras sobre mim, com a carta do sacerdote, ou do hierofante, ou papa, não é? Depois você está crescendo cada vez mais, vem o primeiro desafio da sua vida, que é você abandonar todas essas coisas, todas essas regras, o que o seu pai, a sua mãe diz para você, o que o seu sacerdote diz para você, e definir a vida por si mesmo. É a carta dos enamorados. E você provavelmente vai se deparar com a sua primeira escolha, que é a escolha do amor, né? Eu vivo tudo que as pessoas querem que eu faça, ou eu vivo o amor que eu acredito que é importante para mim, que eu quero viver, né? Muitas vezes a gente tem que abandonar esse amor, seguir no mundo, a vida continua, vem a carta do carro. Então cada carta, a gente ficaria aqui nos 22 arcanos, né? Cada arcano vai falar de um momento da vida, e integra um mistério que eu tenho que conhecer. Maravilha, né? É muito louco. Muito louco. O caminho do louco é muito louco. É muito louco. Vou conectar outra conexão também, que você falou da cerimônia debutante, mais vitoriana, mas o que você pode trazer em relação a esses ritos, a importância deles, quando e por uma visão de uma sociedade centrada, vamos chamar assim, na cultura da deusa, ou em sociedades matriarcais, né? Como é que era também essa noção? E se você tem uma perspectiva em termos do retorno da deusa desses ritos, assim. Olha, quando eu escrevi o livro Ritos de Passagem, que é um livro meu sobre a reintegração dos ritos de passagem na bruxaria contemporânea, foi no sentido de fazer um resgate desses rituais antigos e poder reintroduzi-los em uma prática espiritual. A gente, quando fala em bruxaria, a gente fala muito de bruxaria solitária, né? Você ali na sua casa, no seu lar, na sua relação com os deuses. E, obviamente, uma bruxaria solitária, ela não inclui, muitas vezes, ritos de passagem, porque os ritos de passagem você precisa ter uma comunidade para vivenciar aqueles ritos de passagem. E eu sempre pratiquei, ao contrário dos outros, eu nunca fui um bruxo solitário, eu sempre pratiquei bruxaria dentro de comunidades, né, dentro de grupos. E, conforme a gente vai vivenciando, é muito louco, porque as tradições, a maior parte das tradições de bruxaria, não trazem ritos de passagem. Você tem ritos religiosos. Você tem sabás, celebrar os equinócios, os esbás, celebrar a lua, os ritos de iniciação, mas esse aspecto da vida, de você ritualizar a vida, ele não está dentro do corpo literário e religioso da maior parte das tradições da bruxaria. E, ao passo que você vai vivenciando a sua religião dentro de uma comunidade, você vai se deparando com situações. O filho da pessoa nasce, a pessoa casa, uma pessoa se torna mais velha, uma pessoa morre. E aí? O que a gente faz nesses momentos, né? Foi exatamente por causa das minhas experiências e me deparando com todas essas coisas que eu fui, através de literatura, muitas vezes até acadêmicas, porque quase a gente não tem literatura mágica e religiosa sobre o tema, para entender
a importância desses rituais no passado e como a gente, enquanto comunidade, nós poderíamos fazer para reintroduzir esses rituais. Até porque, Samuel, a reintrodução desses rituais, ela é, na realidade, uma forma de acolhimento. Muitas vezes uma pessoa engravida, ela não está preparada para aquele momento, ela não entende aquilo, ela tinha outros planos para sua vida, né? É uma pessoa, às vezes, que tem uma relação não muito saudável com a maternidade, porque viveu uma relação com a sua mãe, ou na sua casa, com os seus pais, uma relação difícil, tensa, abusiva, são tantos problemas que as pessoas vivem, e aí quando ela é engravida, ela traz todas aquelas memórias, e aquelas sensações, e aquelas lembranças do passado, e às vezes renega aquela gravidez. A gente tem uma ideia muito bonita da gravidez, que a sociedade nos coloca, que a mídia vende, né, para poder vender roupinha de bebê, os procedimentos da maternidade, mas para muitas pessoas a maternidade, o processo é um processo difícil, tanto que a gente tem um número enorme de pessoas com depressão pós-parto, né, depois que tem o bebê. Então, quer dizer, por que é importante a pessoa passar por aquele momento inicial, que é aquela nova vida se fazendo ali dentro dela? Para ela fazer as pazes com o seu passado, fazer as pazes com as coisas com as quais eventualmente ela não está de acordo, mas sobretudo entender o que aquilo significa para ela. Porque qualquer pessoa que não entender verdadeiramente o que uma maternidade significa, vai ter um filho e vai ter problemas consigo mesma e com o próprio filho. Por quê? Porque não está sendo preparada para uma mudança radical de vida. Você é pai, você sabe. Eu sou pai, a gente sabe. Quando a gente tem um filho, a gente deixa de existir praticamente durante um tempo da nossa vida. Eu acho que é a forma mais sublime, mais difícil, muitas vezes devastadora, de abnegação mesmo, de você ter que se entregar durante um tempo, e a sua vida é aquela nova vida que está se fazendo. E para pessoas que são muito individualistas, nesse mundo individualista que a gente vive, isso é um grande problema. Por isso que as pessoas têm depressão pós-parto. Claro, tem toda a carga hormonal e todos os problemas, mas existe também um fundo psicológico nesse processo, uma falta de preparação interna, emocional e psicológica para o que vai vir. Obviamente, uma pessoa que tem uma vida ativa, está trabalhando todos os dias, está fora, viaja, tem um poder de mobilidade incrível, vai para onde quer, volta a hora que quer, né, viaja para onde quer, chega ao horário que quiser. Quando tem uma criança, se não se preparou psicologicamente para isso, na hora que essa criança nasce, a vida ela muda radicalmente em horas, né? Você vai ter problemas. Então, um rito de passagem que celebra a maternidade faz com que prepara a pessoa, faz um processo de preparação para aquela donzela que está se tornando mãe, para aquela virgem, aquela jovem que está entrando em um novo momento da sua vida. E aí tem ritos, né, que a gente tem, desde o Blessing Way, que é o caminho da bênção, né, a tradução, que é um ritual que a gente faz, que foi inspirado nas tribos norte-americanas, em que é feita a preparação daquela mulher quando a criança ainda está no ventre dela. Então, que outras mulheres que tiveram crianças, filhos, se juntam naquele momento, compartilham o seu saber, compartilham as suas dores, dão conselhos, explicam o que é aquele momento que aquela jovem ela vai entrar, né? Então, ela já vai começando a se sentir acolhida naquele processo. Então, esse ritual é um ritual muito lindo, é um ritual feito só por mulheres, pode ter um momento em que os homens partilham daquele ritual, mas é um segundo momento em que as mulheres ali, em um processo de sororidade, elas se unem para dar o suporte que aquela nova mãe ela precisa, né? E uma das coisas mais lindas que eu acho do Blessing Way, hoje a gente tem foto, né? Então a gente vai lá, tira foto, grava vídeo, mas você imagina lá para as tribos xamânicas, tribos norte-americanas, ou as pessoas do passado que não tinham foto. Então, como é que faz para eternizar aquele momento da mulher? E hoje a gente vai lá, as pessoas fazem álbum, contratam, pagam caríssimo, né? Mais uma coisa da indústria da maternidade, para registrar e guardar aquele momento. Mas no passado não tinha. Então, uma das coisas que se fazia e que começou a fazer parte desse rito é a máscara do ventre. Então, uma artesã daquele grupo, uma pessoa que tem mais habilidade com artes, ela vai lá e molda o ventre daquela pessoa
Hoje a gente usa aquelas faixas de gesso que a gente pode colocar, né? E aquilo depois seca, é tirado, as pessoas decoram, pintam, colocam símbolos, palavras, frases, e a mulher ela vai poder guardar o formato da sua barriga para a vida inteira, que se torna um objeto de poder. Olha que lindo, que significativo, né? Além, é claro, de todo o suporte que ela vai receber. É o momento em que o marido pode compartilhar com a mulher desse momento sagrado, entendendo também o seu papel, reverenciando o poder da vida que aquela mulher encerra, porque na maternidade a mulher se torna a deusa na terra, né? Ela é a própria personificação da deusa, porque assim como a deusa, ela tem o dom de gerar, de criar uma nova vida. Então o homem, ele pode partilhar de alguns rituais durante esse processo, né? Pré-natal, vamos dizer assim, em que ele reverencia o poder de geração, de vida daquela mulher e, consequentemente, de todas as mulheres do mundo, né? Aí a criança nasce, ela é ungida, ela é nomeada, são escolhidos padrinhos, a gente resgata aquele sentido de que uma criança não é responsabilidade somente do pai e da mãe, ela é responsabilidade de toda a sua comunidade. Todos nós temos que prestar muita atenção no que fazemos, como vivemos as nossas vidas, os exemplos que nós damos, né? Entender que essa mensagem que a gente tem individualista hoje em dia, que o outro não tem nada a ver com a minha vida, não é real, porque você está inserido em uma comunidade, em uma sociedade, o outro tem a ver com a sua vida, assim como você tem a ver com a vida do outro, não é? Então, você tem que entender as suas ações e como elas vão reverberar com todas as pessoas, mas sobretudo com aquela nova vida que está ali crescendo. Quais são os seus exemplos que você vai deixar para ela? Você também é um pai daquela criança, você também é uma mãe daquela criança, porque todos os pais e mães são pais e mães do mundo, não é? Olha que diferença de entendimento da vida, não é? É uma mudança de paradigma, de perspectiva. Que bonito seria se todas as pessoas pudessem resgatar isso, pudessem entender a vida dessa maneira. A gente teria um mundo muito mais unido, muito mais humano, resgataríamos essa humanidade que eu falei, não é? Que eu não vejo outro caminho, sim, a não ser através do resgate dos ritos de passagem, né? E lembrando, gente, que é claro que se você faz parte de uma comunidade espiritual, esses ritos você vai vivenciar com aquelas pessoas que partilham a sua espiritualidade. Porém, se você não faz parte, você tem uma comunidade, a sua família mais próxima é a sua comunidade. Seus amigos, as suas amigas mais próximas são a sua comunidade. Chame essas pessoas para fazerem parte desses momentos de transição da sua vida. Escute o que essas pessoas têm a dizer. Transforme o chá de bebê em um momento mágico, não só um momento que você está preocupado em ganhar fralda, né? É caro, eu sei. A gente gasta uma fortuna de fralda durante um tempo. Todo mundo fica lá esperando quantas fraldas vai ganhar. Mas você pode transformar esse chá de bebê, né? Em um momento de sacralidade, em um momento significativo para você e para aquelas crianças, né? Hoje em dia as pessoas ficam naquelas revelações do sexo da criança, né? Faz aquelas, se é menino, se é menino, já vi cada coisa horrorosa na internet. Poderia ser porque na realidade, se a gente olhar no passado, isso já existia dentro de uma forma mágica. As pessoas podiam utilizar esse momento para reinterpretar esse rito que se tornou um grande comércio, que você paga para o buffet, para o organizador, para o cara que solta lá aquela fumaça rosa ou azul, que eu acho um horror, mas enfim. Mas você podia transformar esse momento em um momento sagrado. Se a gente pensar, olha que loucura, as minhas tias, elas tinham um ritual que era feito para revelar o sexo da criança. Elas envolviam uma colher e um garfo em dois... não é guardanapo, como é que chama? Aquele negócio que a gente... Pano de prato. Pano de prato, isso. Que enxuga a louça. Enrolava, colocava em duas cadeiras, a mulher ficava escondida, e de repente elas chamavam a nova mãe e falavam, senta em uma das cadeiras. Cadeira que a pessoa sentava revelava o sexo da criança. Olha, a gente perdeu tudo isso. É muito louco a gente pensar que hoje, as crianças de hoje não sabem dessas coisas. E eram coisas que a gente vivenciava quando éramos crianças, que a gente via esse tipo de coisa, né? Uhum. Hoje as crianças ficam só no videogame, no Nintendo Switch. Então,
dá para a gente resgatar, dá para a gente pegar todos esses rituais modernos que se desenvolveram, que perderam completamente significado e que são somente instrumentos do capitalismo, e transformar, dar para eles um significado religioso espiritual. E acho que a grande sacada é essa, Samuel, é pegar e ressignificar. Não é você somente condenar, porque são ritos que estão aí, são coisas que as pessoas vão fazer, a gente queira, a gente não queira, né? Mas como a gente pode tornar esses momentos mais significativos? Isso é o retorno aos ritos de passagem. Fantástico. Você sabe que você falando da luz, da fumaça azul e da fumaça rosa, eu lembro também de vários questionamentos que já apareceram também aqui nos comentários. Vai de rosa ou vai de azul? Vai de rosa, vai de azul, essas conexões, né? E eu acho ou de púrpura. Né? Tá vendo? Que é a mistura dos dois. Que é a combinação lá, né? Eu lembro que a gente conversou, inclusive, mas muito rapidamente, de uma das vezes que a gente teve aqui a sua presença, eu acho que você citou a deusa Coara, ou Coara, que falava sobre essas transições entre o masculino e o feminino. E aí a gente comentou também, eu comentei, porque no Canadá tem uma celebração dos dois espíritos. Eu falei de Ifis, que é uma mitologia romana. Porque a minha pergunta é relacionada a isso. Como é que a Wicca ela abraça a diversidade de gênero e a orientação sexual através ali dos seus rituais de passagem? Olha, muito legal isso que você falou, inclusive o gancho que a gente pegou no Vai de Rosa, Vai de Azul, que eu falei que eu vou de púrpura. Isso. Quando esse livro ele foi escrito, Rito de Passagem, isso foi em 2003. E na época a gente não tinha tantas discussões que hoje são muito importantes para a sociedade. E uma das discussões que nós não tínhamos na época era em relação à transgeneridade. A gente não falava sobre esse tipo de coisa naquela época. Não que não existisse, mas não era uma pauta que a sociedade tinha dado uma atenção que ela merecia naquele momento. E eu não coloquei nenhum rito para pessoas transgêneros neste livro. Nesse daqui que está aqui? Nesse livro, na edição original. Na edição original. Mas coloquei um ritual, obviamente, porque eu sou gay, coloquei um ritual para um rito de passagem, na parte de transição para os meninos, um rito para que os pais pudessem fazer para os seus filhos gays. Aonde a gente invoca o Deus Púrpura, o Purple God, que é um aspecto do divino que muitas tradições pagãs norte-americanas elas celebram e cultuam, que é o Deus queer. É aquele Deus que transita entre o masculino e o feminino, entre os gêneros, né? E essa divindade recebe vários nomes, de acordo com as tradições. Purple God é um desses nomes. Jenny Glass, Deus Azul, o Deus Queer, são vários nomes que essa divindade leva, mas ele está sob esse título de Purple God, ou Deus Queer, Queer God. Tem até uma música, Purple God, Queer God, que eu coloquei nesse livro. E aí, eu coloquei porque eu achava que era um rito de passagem importante. Porque geralmente quando a gente vê ritos de passagem, para o masculino e para o feminino, a gente vê a exaltação de tudo que é feminino, e a exaltação de tudo que é masculino dentro daquela caixinha que a sociedade colocou e que é heteronormativa. A Wicca, por ser uma religião duoteísta, uma religião que celebra a deusa e o deus, ela não escapa, né, muitas vezes, a essa visão heteronormativa de mundo, de encaixar tudo que é delicado, amável, doce, suave, criativo, com o feminino, e tudo que é selvagem, né, direto, com o masculino. E se a gente olhar os ritos de passagem que ensinam a uma menina o que é ser mulher, e os ritos de passagem que ensinam ao menino o que é ser homem, falam disso. Era basicamente ensinar o homem a caçar, né, e ensinar a mulher a cuidar das crianças, e ficar na tribo. E, obviamente, se a gente fosse fazer, era uma reinterpretação disso. E ao longo da minha vida, eu sempre tive uma dificuldade muito grande em lidar com a figura do Deus, a figura masculina do divino. Não é à toa que a primeira tradição que foi iniciada é uma tradição diânica, uma tradição que celebra a Deus em exclusividade. O Deus a gente nem fala muito dele, só se for muito necessário, né? Porque eu sempre me sentia mais próximo da deusa. E eu, assim, olhando a minha vida e me olhando, eu olhava para mim, e eu olhava para a figura do Deus e não via nada nele que refletia em mim.
eu não era a personificação do Deus na Terra, né? Eu sou um homem, assim como Deus. Só que a minha forma de ver, de enxergar o mundo, as minhas prioridades, o que eu quero para a vida, como eu experiencio a vida, é completamente oposta do que o sagrado masculino, ele é, de certa forma, encarregado dentro dessas tradições espirituais. Então, durante muito tempo, eu tive um divórcio, né, com a figura do Deus. Até que eu conheci o Deus Púrpura, que, na realidade, é uma criação moderna, para colocar embaixo de um guarda-chuva tudo o que é masculino, mas que não está dentro dessa divindade altamente heteronormativa, né? E aí eu comecei a fazer as pazes com o meu masculino, que não é o masculino heteronormativo, é o masculino homossexual. E por isso eu achei que era importante colocar isso dentro desse livro. Então, tem uma parte que é um adendo, que é um complemento, que pais conscientes, pessoas antenadas com a vida, né, que sabem que a orientação dos seus filhos não é uma escolha, é uma natureza, podem colocar nos rituais para que essas crianças, ou para que esses adolescentes, que na realidade são adolescentes, eles possam, e que já, obviamente, né, têm a sua orientação sexual definida por eles mesmos, possam se sentir acolhidos. Eu coloquei isso dentro desse livro, aonde durante o ritual 8 aspectos do Deus eles são invocados, que são aspectos que têm a ver com os 8 sabás, mas que devolvem para nós, homens, aquilo que a sociedade nos tirou. Porque homens gays, né? Porque todos nós somos, todos os dias, bombardeados por visões, falas, né, julgamentos que nos fragmentam. Então, você imagina para um adolescente o quanto isso é difícil. Eu fui um adolescente gay. Eu sei o quanto é difícil você ter que esconder a sua sexualidade. Todas as pessoas estarem falando de uma coisa e você tá querendo falar de outra. Os meninos estarem falando de futebol e você odiar futebol. Entendeu? Os meninos estarem falando das garotinhas, das meninas, e nada daquilo te interessa. E às vezes você tendo que incorporar um papel e um personagem que a sociedade coloca em você e que muitas vezes você está tão fragmentado que você acaba até acreditando naquele personagem e acaba destruindo a sua vida, destruindo a sua psique, destruindo o seu ser, né? Porque você está vivendo a vida de uma outra pessoa, não é você. Então, olha a importância de um rito de passagem, né? Com certeza, esses adolescentes, que são adolescentes gays, não dá pra gente escapar dessa realidade, eu fui um, né? Eles podem, através de um rito de passagem, se sentirem acolhidos. E isso vai fazer com que essa fragmentação da identidade dessas pessoas, ela não aconteça. E vai formar uma comunidade LGBTQIAPN+, no futuro, menos fragmentada, com menos problemas que são crônicos dentro dessa comunidade, problemas com drogas e tantas outras coisas, que na realidade isso é um reflexo da fragmentação. É um reflexo do quanto essas pessoas, elas não foram aceitas por elas serem quem são, por elas terem que fugir da realidade, não é? Elas acabam colocando toda a sua atenção em coisas que possam tirá-la de momentos em que elas se sentem frágeis e feridas. Resgatar esses ritos para pessoas que fazem parte dessa comunidade, eu acho que é uma das coisas mais urgentes da nossa sociedade contemporânea, porque vai devolver a elas a sua verdadeira essência e a dignidade de elas serem quem elas verdadeiramente são, né? De elas poderem viver aquilo que a gente chama de homoteoses, que é a compreensão e o entendimento de que a homossexualidade, que as pessoas desacralizaram, marginalizaram, demonizaram, ela é sagrada, por isso que é homoteoses. É você resgatar o divino homossexual. Entender que, assim como a humanidade,
os deuses também têm as suas fases e as suas faces fluídas. E você vai encontrar isso em diversas culturas, diversas mitologias do mundo, não é? Desde Ganimedes, Zeus, a Shiva, você vai encontrar aspectos do divino que transita entre isso. Não vai ser diferente na humanidade. Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, judaico-cristã, abraâmica, não é? Que é somente um Deus, somente um tipo de visão de mundo, ou é água, né? Ou é açúcar. Não tem muita... você não pode fazer uma água doce, né? Então, é muito importante a gente entender que ritos de passagem são essenciais para a gente criar uma nova sociedade. A sociedade, a comunidade que a gente quer ver florescer no mundo. Uhum. Respondi? Respondeu totalmente. Tá. Gostaram? Coloca aqui nos comentários se edifica, se também você passa processos desafiantes como também na sonho que passou. Só um adendo. E aí, quando eu fui fazer a nova edição desse livro, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Porque a pauta transgênera, ela é muito emergente hoje em dia, muito importante. Eu vou colocar ritos que, para pessoas transgêneras, nesse livro, fiquei nessa encruzilhada durante, sei lá, uns 3 anos pensando no relançamento desse livro. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não ia alterar nenhuma vírgula. Porque se eu alterasse e se eu colocasse rituais para essas pessoas, eu estaria promovendo uma separação. Então, eu fiz um prefácio inicial para essa edição, para essa nova edição, falando da debilidade disso na edição anterior, falando da falta que isso fez, mas justificando que não era um tema que, de certa forma, tinha ganhado a importância naquela época que ele merecia, e que nem tinha passado pela minha cabeça na época colocar rituais como esses nesse livro, mas que, refletindo, eu tinha chegado à conclusão de que esses rituais eles não eram necessários, e que as pessoas as pessoas podiam fazer as adaptações para esses rituais que elas julgassem necessárias para que isso refletisse a sua identidade de gênero. Então, quem se identifica como mulher, fará os rituais para mulher. Quem se identifica como homem, vai fazer os rituais como homem. Não tem que separar, né? Então, o livro continua atual no final da história. Muito bom. Quero pegar um ponto nisso que você trouxe, porque pode ser uma questão tanto para quem tem os seus desafios de desfragmentação relacionada ao tema, por exemplo, da homossexualidade, como outros tantos temas de desfragmentação por conta de ideias, imposições e encaixotamentos que a sociedade ou as pessoas próximas, pais, professores ou famílias também pode estar, até por amor, querendo que esses pedaços sejam arrancados dali daquela pessoa. Pessoas por amor querendo te matar, acontece. Que dicas ou que direcionamento você poderia trazer para essas pessoas que se sentem desfragmentadas em N outras oportunidades da vida para estar se sentindo um pouco mais plena? E se eu puder e quiser também trazer, como é que você trouxe de volta todos esses pedaços desfragmentados de bullying, de questões de um peixe fora d'água, ou alguém assim desconectado com aquele grupo de pessoas, e se sentir mais pleno e realizar projetos tão grandiosos que você realiza hoje? Olha, não sei se eu tenho uma resposta para isso, né? Porque a vida das pessoas são muito diversas, as realidades das pessoas são muito diversas, o mundo que elas vivem, as famílias que elas experienciam, cada pessoa é um universo, né? Mas se eu puder dar uma dica, primeiro aperte a tecla do foda-se, desculpa a palavra, mas não tem outra tecla. Desculpa, né? Porque enquanto você viver aprisionado ao que os outros, as expectativas que os outros colocaram sobre você, você não vai viver o que você nasceu para ser. E é aí que surgem os problemas. É aí que você não se torna uma pessoa próspera, é aí que você não se torna uma pessoa amada, é aí que você não se torna uma pessoa realizada, é aí que você não se torna uma pessoa saudável, porque você está sendo outro ser humano.
Você está sendo o ser humano que o outro moldou, que o outro criou, e ele colocou em cima de você como se fosse uma roupa, né? Só que aquela roupa que a gente se sente apertado, que não foi feita pra gente. E se você se sente apertado, e aquela roupa não foi feita para você, o que que acontece? O seu poder de mobilidade, de transitar no mundo, ele é prejudicado, não é? Ninguém consegue pedalar uma bicicleta com uma calça apertada, né? Ninguém consegue dirigir com conforto, ninguém consegue andar, né, com uma roupa que está sufocando. Então, é entender o quanto do que existe em você não é você. Essa é a primeira parte. Isso é difícil, é um trabalho de muito tempo, trabalho que às vezes requer uma ajuda terapêutica, muitas vezes, né? De você ter que realmente ir fazer terapia, procurar um psicanalista, um psicólogo, uma pessoa que possa te dar o suporte que você precisa para você ganhar a força que você precisa ganhar para realmente fazer que nem o Hulk, né? E se libertar dessa roupa apertada que o universo e o mundo colocou em você, que as outras pessoas colocaram em você. E que estão impedindo você de andar, de viver, de caminhar sobre o mundo com beleza, elegância e liberdade. A partir do momento que você entende isso, tudo fica mais fácil. E aí você vai resgatando aos poucos essas partes suas. Você vai se permitindo viver coisas que você não permitia antigamente. Fazer, ser, falar, né? Para você ter uma ideia, Samuel, se você pegar fotos minhas do passado e pegar fotos minhas de hoje, eu pareço outra pessoa, literalmente. Eu não pareço eu. Eu era outro ser humano. Não é? Por quê? Porque aquele ser humano não era eu. Aquele ser humano era o que as outras pessoas queriam que eu fosse. Ao passo que eu fui me entendendo, e também, obviamente, fui apertando essa tecla que eu falei para você, porque às vezes você vai ter que decepcionar a mamãe, sim. Você vai ter que decepcionar o papai, sim. Né? Você vai ter que dizer tchau, às vezes, para uma namorada com quem você tá, que você não queria estar, ou um namorado, que seja, né? E aí você vai ser julgado, as pessoas dizem, eu não te conhecia. Realmente eu não te conhecia, porque aquilo não era você. Sabe? Então você também tem que perder o medo desse julgamento, das pessoas olharem para você e falar, eu não te conhecia, agora eu estou verdadeiramente conhecendo. Que bom que está verdadeiramente conhecendo agora. Né? O suporte psicológico é muito importante, de um profissional, se você precisar, é muito importante. O suporte espiritual é muito importante, né? Vivenciar ritos de passagem são muito importantes, inclusive vivenciar ritos que você não teve a possibilidade de vivenciar. Então, quem de nós, né, na sociedade que a gente viveu, vivenciou um rito de menarca, uma menina, por exemplo? Pelo contrário, às vezes ela, quando menstruou pela primeira vez, a mãe falou para ela nem falar para ninguém, esconder, que era uma coisa que não podia ser, né, mencionada. Eu lembro que na minha infância e adolescência, quando as minhas tias, a minha mãe falavam sobre menstruação, nossa, era no cochicho, ninguém podia ouvir, né? E até hoje tem pessoas que agem dessa maneira, que ensinam as suas filhas a terem vergonha de elas terem chegado ao momento mais sagrado da sua vida, que é o momento em que a natureza está dizendo, olha só, você é uma deusa, olha só, você pode criar. Olha só, a humanidade vai se perpetuar porque você existe, né? Então, resgate, faça esses ritos de passagem. Se você não teve a possibilidade de fazer na sua adolescência, você tem 20, 30 anos, ainda é o momento de você fazer isso. Mesmo se você já estiver na menopausa, faça, porque aquela menina que um dia existiu continua existindo dentro de você. E a mesma coisa é para um menino, né? O menino que um dia existiu, que andou de bicicleta, se ralou, caiu, continua existindo dentro de você. E que legal você poder trazer esse menino e curar essa criança. Ou trazer essa menina e curar ela. Isso vai ter um reflexo imenso na sua vida que você não tem dimensão. Então é vivenciar esses rituais. Acho que é atualizar, né, esses rituais. É que nem a gente faz com um programa, a gente pega e atualiza aquele programa antigo, colocando nele novas informações. E aí aquele computador vai funcionar muito melhor. Se a gente se entender como uma máquina, e é possível a gente fazer isso, é exatamente você fazer essa questão. Você está atualizando o seu programa, né? Porque o cérebro não faz muita distinção entre o que verdadeiramente existiu ou aquilo que a gente imagina. Uma vez que você vivenciou para ele, aquilo é real.
Então faça esses ritos, cure essa criança que existe dentro de você. E isso vai reverberar na sua vida de forma que as pessoas vão te olhar e vão falar, nossa, eu não te conhecia. Mas elas vão dizer, mas você está muito melhor. Que é o que acontece comigo hoje, né? Todo mundo olha e fala, nossa, você está muito melhor hoje em dia. Verdadeiramente eu estou muito melhor, porque eu sei quem eu sou. Eu não tenho medo, eu não vivo mais acuado, né? Eu não vivo mais com medo de demonstrar para as pessoas o que eu sou, né? E a gente vê que muitas pessoas, por exemplo, que são gays, que são homossexuais ou lésbicas, são pessoas que têm problema que você consegue perceber na linguagem corporal delas, que elas estão tentando ocultar alguma coisa. Os passos são medidos, a mão, os gestos, é tudo assim. É como se elas não tivessem querendo, estão ali sempre vivendo como é que eu vou dizer? Como se elas estivessem sendo observadas todos os momentos. Estão, né? E que legal você poder ser observado, mas não ter mais medo dessa observação. Então, é perder o medo. Mas ninguém vai conseguir chegar nisso se não tiver esse processo de ruptura. Se continuar com medo de decepcionar a mamãe, o papai, o irmão, que é lutador de jiu-jitsu, sabe? Essas coisas assim. A gente vive com esses medos, né? E talvez o seu maior ato de coragem seja você ser você mesmo. Não tem ato de coragem maior, né? Uhum. Então, é se encontrar. E não tem fórmula, porque para cada pessoa é diferente. Mas alguns passos que são seguros para que isso vá se desaflorando é esse. Se você não tem essa coragem, vai procurar uma ajuda profissional. Se você tem uma religião definida, tente dentro dessa religião encontrar caminhos para você vivenciar esses rituais, se curar, ou às vezes mesmo que você não faça parte de nenhuma religião, o que você pode fazer? Medite. Esses rituais não precisam ser somente vivenciados fisicamente, eles podem ser imaginados na sua mente. É você voltar àquela criança que você era e ver como que é ser recebido num círculo pela sua mãe, pela sua avó, pelas suas tias, pelas amigas da sua mãe, de uma maneira diferente, de uma forma que não existiu e que você se sentiria acolhido ou acolhida se ele existisse daquela maneira. Então, às vezes, a própria meditação, a contemplação, a jornada interior é um caminho para isso, né? Tudo o que a gente encontra nos livros em termos de rituais, que falam para a gente fazer eles de uma maneira física e prática, eles podem ser vivenciados na nossa mente, se a gente não tiver a possibilidade ou uma comunidade para vivenciar aquilo. E já vai fazer uma grande diferença. Uhum. Muito bem, é bastante esclarecedor em diversos pontos. Eu vou voltar num ponto que você comentou anteriormente, que foi por identificação de família, porque a minha avó, ela casou por indicações dos meus bisos. Olha. Então, e a minha mãe também. São os meus avós que indicaram o primeiro casamento da minha mãe. Olha. Então, minha irmã nasceu desse primeiro casamento. Eu sou do segundo casamento da minha mãe. Que aí é o meu pai e meu irmão também do segundo casamento da minha mãe. Ela casou com quem ela quis? Ela casou com quem ela escolheu. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ela casou com quem ela escolheu depois. Então você é um filho da cura. Ainda bem que eu sou filho da cura. Não é? Muito bom. Filho da cura. E aí eu queria que você trouxesse para a gente aqui como é que é uma cerimônia de casamento, né, nesse processo de Wicca. E se tem também cerimônia de casamento aqui nesse livro que é Ritos de Passagem para Bruxos Modernos. E se tem também a cerimônia de descasamento. Tem, tudo isso. Tem cerimônia de casamento, tem a cerimônia de descasamento. Na Wicca a gente chama de handfasting, que é o ritual de união das mãos, não é? Que é o momento em que duas pessoas escolhem viver a vida juntos. Então a gente tem um ritual que é basicamente, Samuel, a solicitação dos elementos, dos deuses, né, das bênçãos dessas forças para aquela união que está acontecendo ali, né? E aí, assim como era feito no passado, essas mãos elas são unidas, né? Então pega a mão do casal, eles fazem como se fosse um X, e aí essa mão ela é unida, a gente faz um laço mesmo, que nem o laço que a gente dá no cadarço, um em cada lado da mão, aí a gente tira este laço e entrega para a pessoa, porque não é uma amarração, a gente não tá, as pessoas não estão ali atadas, presas, né? Elas estão, cada uma, vivendo a sua experiência juntas, mas com liberdade.
Então aí esse laço ele é tirado e é entregue para o casal, e é pedido para que eles guardem esse laço, né, pela vida toda, ou até que este casamento chegue ao fim, porque a gente reconhece que as etapas da vida vão mudando, os momentos da vida das pessoas vão mudando, e nós nos tornamos várias pessoas diferentes ao longo da nossa vida. Então, o que hoje faz sentido, amanhã pode não fazer. Hoje faz sentido você ter aquela relação com uma pessoa, porque você é uma pessoa, amanhã você vai se transformar. Só não muda quem permanece parado no tempo, só pedra, e mesmo assim pedra cresce embaixo da terra, né? E a gente quer ficar ali a vida inteira, né? Eu falo que é muito lindo e maravilhoso essa coisa de que se dizia no passado, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe na Idade Média, que a vida média de uma pessoa era 25 anos, entendeu? A pessoa casava ali com 18, você ia viver 6 anos com a pessoa, a morte separava mesmo. Hoje em dia, que a gente vive quase 100 anos, é muito difícil e muito improvável. Só vai só rir aqui. É verdade. É muito improvável você viver a vida inteira com uma pessoa, gente, né? Que a vida, a gente vive muitas vidas hoje, né? Se a gente for observar, hoje nós vemos quase 6 ou 7 vidas de uma pessoa do passado. Então, olha que loucura. É, né? Por isso que era até que a morte separe. Então, a gente pode, sim, descasar. Não que a gente queira que as pessoas descasem, né? Pelo contrário, a gente quer que a relação sobreviva. Mas, se as pessoas chegarem àquela conclusão, é feito o que a gente chama de handparting, que é o descasamento, como você falou. Então, aquele laço ele é trazido, as pessoas, o casal, cada um reconhece o que aprendeu de bom, o que está levando para daquela relação, naquele, né, momento da sua vida, e então esse laço ele é desfeito, e as pessoas seguem os seus caminhos. Mas olha que engraçado. Na Wicca, a gente diz que a mesma suntuosidade ou grandiosidade que você dá para um casamento é a suntuosidade e a grandiosidade que você deve dar para o handparting. Então, todas as pessoas que foram convidadas para o casamento são convidadas para esse casamento, né? Tem comida, tem bebida, tudo igual. Porque a gente reconhece que as escolhas fazem parte da mudança, da transformação e da evolução da vida. Não é porque você foi casado com uma pessoa que quando você se descasa, aquela pessoa vai se tornar sua inimiga. Aliás, é muito esquisito. Você vive com uma pessoa anos da sua vida. Aquela pessoa é o centro da sua vida, quem você ama, quem você adora, quem você faz tudo, você pensa tudo na sua vida com aquela pessoa, e de repente, quando você decide se separar, se divorciar, aquela pessoa se torna persona não grata, quer dizer, e todo aquele amor, aquela consideração, você tem que aprender a ressignificar isso, né? Acho muito estranho você amar e no final da história você odiar. Não pode, né? Então a gente tem que ressignificar esses momentos, esse amor que pode sim se transformar em ódio, porque a gente está falando de polaridades, ó, o Caibalion aí, né? Ele precisa ser ressignificado para a gente chegar exatamente na harmonia entre os opostos, né? A ponto de você poder conviver com aquela pessoa, se tornar amigo daquela pessoa, né? Antes eu estava aqui falando para o Samuel que eu tive um casamento de 7 anos. A pessoa com quem eu fui casado é meu amigo até hoje, né? A gente tem um carinho imenso um pelo outro. Recentemente eu estava fazendo a minha cidadania espanhola, ele que foi para a Espanha buscar a certidão de nascimento do meu bisavô para mim, olha só. Então, quer dizer, precisa se ressignificar. Olha que bonito uma religião que te possibilita isso, não é? Porque a outra não possibilita nem que você descase, né? Já começa por aí. E quando você vai descasar, quando você vai se divorciar, separar no mundo dos homens, no cartório, geralmente é com muita tensão, com muita dificuldade e com muitos processos de ferimento, de feridas que aquela relação ela está passando, não é? Então você tem uma religião que pode te fazer repensar, uma espiritualidade que pode fazer repensar tudo isso para você curar esse processo. Olha que lindo, que maravilhoso. Se o mundo fosse assim, gente, tudo seria incrível, não é? Verdade. Vou pegar um outro gancho nisso que você trouxe, porque também é um tema bastante recorrente, principalmente quando se fala de magia, que é a amarração funciona? Funciona, tudo funciona. Mas quem se amarra não é o outro, é você. Porque
A magia, ela funciona para nós. Quando você faz um ritual, uma magia para você, de amor, por exemplo, para você conseguir uma namorada, um namorado, uma pessoa com quem você está afim, essa magia é uma magia de alquimia interna. Uma magia de você se transformar para que você, aos olhos do outro, se torne aquilo que ele anseia, que ele deseja. Não fazer com que o outro se apaixone por você. Essa é uma visão errada. A gente não tem o poder de mudar ninguém. Nem na vida, nem na magia. Se fosse assim, estava tudo maravilhoso. Né? A gente tem o poder de se mudar. Porque a verdadeira magia é aquela que muda o eu. Então a gente tem o poder de se moldar, a gente tem o poder de se mudar, de se transformar, a ponto de você, com a sua magia, conseguir fazer com que o outro te olhe de uma maneira diferente, especial, porque aos olhos do outro, você é o objeto do desejo dele, né? Mas não porque você fez com que ele se apaixonasse, mas porque você se tornou aquilo que ele geralmente se apaixona. Então, funciona. Agora, o maior enfeitiçado é o feiticeiro. Então, tome cuidado, porque no final, você pode ficar preso a uma emoção, a um sentimento, a uma história, por um tempo enorme, gigantesco, você vai ter uma dificuldade imensa de sair e pode não ser correspondido. Né? Imagina, se apaixonar por alguém que nem olha para você é uma maldição, não é uma bênção. Por falar em bênçãos, o Claudinei Brito está não sei se no momento da estreia desse vídeo, da transmissão desse vídeo, vai estar ainda em cartaz, que é a peça teatral, que é a Aleister Crowley, né, o Mago do Novo Aeon. Isso. Você foi ver, foi na estreia. Fantástica, nossa, é maravilhoso. A gente quer fazer. Vamos ver se o Iago Mihael, nessa próxima, ele faz um vídeo legal, porque ele é bom de edição. Bom. E aí ele pega e tira uns textos para colocar lá em collab no Consciência Próspera, lá com a página também, que é bem legal mesmo. Porque o meu celularzinho eu tentei fazer, mas que horrível que ficou. Mas o dele é muito bom. Mas você é um homem da mídia. Eu sou o homem da mídia, mas o da empresa fica aqui, o meu da mídia é o xamânico, é quase Cidade de Fumaça. É o do bandido, assim, é o celular do bandido, eu falo. Boa. Você bate nele assim, sai fumaça, é sinal de fumaça. Ó, xamânico. Mas a qualidade eu achei que não ficou tão bom, mas o dele eu sei que fica muito bom. Mesmo a câmera, eu deveria ter feito alguma configuração diferente e tal, e ele é especialista nisso, não pode ser que ele faça. Então, quem está acompanhando tem no Teatro Santa Cruz, que tá essa peça aos sábados, isso, né? Todo sábado às 20 horas. Se nesse momento já não estivermos mais, estamos rodando o Brasil. Então agora vamos para BH, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, várias cidades do Brasil vão receber Crowley, porque está todo mundo pedindo. E aí agora a gente vai, inclusive daqui a um tempo, dar uma pausa em São Paulo para poder rodar o Brasil e retornamos em São Paulo no início de 2026. Tá? Ainda estamos em cartaz, mas se no momento que você estiver vendo não estivermos, procura a nossa página no Insta, que é Crowley no Teatro, e lá você vai estar atualizado onde estamos. Estamos em algum lugar. Muito bom. E também no mesmo Teatro Santa Cruz tem o Soul Masters. Isso, você teve com a gente lá com a Monja, né? Monja Cohen, que foi a nossa primeira convidada desse programa, lá no dia 9 de março de 2010, foi com a Monja Cohen. E foi a primeira pessoa do Soul Masters, tá vendo? Os auspícios. Então, não é? Deu certo aqui, vai dar certo lá. Magia simpática. Ela teve com a gente, foi incrível a vivência dela, a imersão com ela. E ao longo desse ano temos várias e teremos outras, né? Tivemos agora recentemente com Léo Lousada, vai ter com André Mantovani, Alain Barbieri, Dani Petrucci, estamos tentando fechar com Wagner Borges, Edu Parmigiani, são grandes nomes da espiritualidade que vão estar com a gente nesse evento que é uma microimersão. São atividades de 3 horas em que a pessoa ela pode palestrar, né, que o espiritualista palestra, bate papo com a plateia, aí tem show, tem música, e autógrafos e fotos, enfim, é para estar mais perto dessas pessoas que geralmente a gente vê de longe, né? Muito bom. E eu quero me organizar aqui com o Iago para a gente publicar antes do dia 31 de outubro, que tem algo muito especial. O que corre? O que vai acontecer no dia? Gente, olha só que legal, dia 31 de outubro, o Samuel já falou que vai estar lá com a gente vai estar fazendo uma festa de celebração de 20 anos do álbum Ritual, Cânticos Sagrados da Antiga Religião,
que todo mundo que está vendo aqui conhece, porque conhece a música Vou Banindo. Espiral, né? Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve. É o meu hit. Então, a gente está celebrando esse ano 20 anos, e aí as meninas do Camomila Chá falaram, vamos fazer? A gente faz uma coisa, a gente canta tal, aí você entra com a gente, vamos celebrar esses 20 anos, que elas gravaram, acho que 6 regravações minhas, né, de músicas minhas. Eu falei, vamos fazer no Dia das Bruxas, dia 31, vamos. Aí deu tudo certo, o teatro tinha data pra gente, e dia 31 de outubro estaremos lá, voltando aos palcos para cantar depois de sei lá quanto tempo, gente. Que não sei se vocês sabem, mas eu fui cantor, né? Eu fui cantor na minha adolescência. Tive disco gravado, recebi vários prêmios, mas os deuses não me quiseram cantando, né? Me transformaram em escritor. Mas depois de tudo isso, vou estar voltando, depois de 30 e tantos anos, aos palcos, com as meninas que são lindas, para a gente poder fazer essa celebração de 20 anos desse álbum, que é um marco para a espiritualidade no Brasil, da música religiosa, devocional. Imagina, há 20 anos ninguém quase fazia nada, não tinha isso, né? Espiral, acho que foi realmente a primeira música que abriu frente para que outras pessoas se inspirassem e pudessem fazer coisas lindas que estão sendo feitas hoje. Então, vamos celebrar a mãe da música medicina do Brasil. Maravilha, então já sabe, 31 de outubro em São Paulo, você tem esse convite. Vai lá, entra também na rede social Claudinei Prieto, né, que você consegue ir lá pelo Instagram também. Esse que está aparecendo aqui na tela, é isso, Thiago? É isso mesmo, lá, Claudinei Prieto, tudo junto no Instagram. Enquanto o Instagram nos permitir estar, né? Tá complexo. Veja lá, e pesquise por Claudinei Prieto. E pesquise também pela editora Ardani, porque você vai encontrar esse livro que foi o tema de hoje, né? O Ritos de Passagem para Bruxos Modernos. Tem muitos livros também que estão sendo publicados lá. Nossa, uma série de cacetadas, assim. Muitos títulos que são... Todo mês é um. Todo mês é um, né? Um ou dois, A cada mês o Claudinei faz um rito de passagem de nascimento de um novo livro. A gente precisa, né, Samuel? Hoje em dia a gente está lendo tão pouco. Aí o pessoal fala, nossa, no mundo que está lendo tão pouco, você está publicando tanto. Exatamente por causa disso, né? Hoje a gente lê muito, mas lê no celular e tal, não é a mesma experiência, né? Então, meu sonho é que todas as pessoas possam ler, que ler da cultura, da sabedoria, se torna um companheiro nos nossos momentos de solidão. A leitura, ela é mágica, né? Ela é curadora, ela é transformadora. E a gente se liga, né, através da leitura, a uma rede de sábios do passado. Toda vez que você pega num livro, você está se ligando ali numa cadeia, numa corrente de sabedoria da humanidade. As pessoas não prestam atenção nesse tipo de coisa, mas é uma realidade. Então, toda vez que você toca num livro, você está tocando em Hipátio de Alexandria, você está tocando em tantos outros pensadores do mundo, e através da leitura a gente consegue chegar neles, né? Então, temos que ler. Muito bem. Por falar em leitura, dia 14 de dezembro vai ter o lançamento do Na Luz dos Xamãs, com autoria Samuel Souza de Paula e Wagner Borges, lá né? na Mystic Fair, organizado Tô ansioso, hein? pelo Claudinei, vai ser ótimo. Vai ser lindo, na festa de debutantes da Mystic Fair. Já vamos ter aí a dança, a valsa xamânica. A valsa xamânica. Né? Vai ser lindo, eu vi hoje a capa, tá linda, gente, não vou dar spoiler, mas tá muito bonita. Tá saindo esse livro incrível, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar, vai gostar, e além de tudo, obviamente, é um livro que vai trazer saberes, arcanos, para você colocar na sua vida. Então, não deixe de participar, vai lá na Mystic Fair para ver essa palestra, até porque vai ser uma palestra especial. A única vez que a Mystic Fair vai ter uma palestra de 2 horas. Gratidão. Ao longo desses anos é sempre 1 hora, 45 minutos, a gente fala palestrante, né, fazer uma coisa bem rápida, porque são muitas, mas claro que com o Samuel e o Wagner juntos não dava, a gente tinha que reservar lá 2 horas para vocês. Então, dias 13 e 14 de dezembro, Mystic Fair São Paulo, já marca aí na agenda, e o lançamento vai ser no dia 14, tá lá com a gente, hein? Conto com vocês. Se inscreva também aqui no canal se você não está inscrito, curte, compartilhe com outras pessoas, porque você chegou até aqui, é que você gostou. Você ficou assim, numa magia empática e simpática aqui no programa, e nessa magia, então, você pode, assim, levar um pouco desse pó de energia azul, rosa e púrpura. Isso.
e brilhante para onde você sentir que pode tocar e outras pessoas também usufruir dos conhecimentos que o Claudinei Preto trouxe aqui nessa entrevista de hoje. Quer receber lembretes também da TV? Aqui embaixo tem um link do Clube Consciência, que é no WhatsApp, onde a gente interage. Eu, Iago Mihael, Gabriele, o Lucas e a Elisângela estamos interagindo por lá, ajudando vocês a se encaminhar por bons caminhos e aprofundar esses assuntos, dicas de onde é que os nossos convidados também estão. A gente divulga o site, contato e tudo mais por lá também, tá? Então, e tem sorteio! Quem está no clube, a gente vai... O Clau, você vê assim, falando de tradição, Wicca e tudo, mas o Clau é high-tech, ele ensinou aqui para a gente até como é que a gente vai fazer o sorteio para vocês que estão aí no Clube Consciência, vai concorrer aqui agora vamos ter que fazer depois do lançamento do livro, né? Depois do lançamento do livro, não, depois do lançamento do vídeo. Então, você assistiu, ficou até o final, está concorrendo aqui a esse livro, Ritos de Passagem para Bruxos Modernos, para quem está onde? No Clube Consciência, porque vai ser feito pelos nomes e números do WhatsApp. Então, corre para lá. Vamos dar quantos dias? 3, né? Que é da bruxaria 3? 3 dias, 3 dias a partir do lançamento, para germinar. 3 dias a partir do lançamento desse vídeo, para germinar, para você estar nesse grupo e concorrer a um exemplar dos ritos de passagem. Muito bom. Muito bom. Agradecer mais uma vez ao Cláudio pela disponibilidade. Obrigado. E como a gente sempre faz, a gente pede para deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Olha, eu já dei tantas mensagens aqui. Fica difícil mais uma, mas você falou uma coisa super engraçada, que você falou assim, que apesar de falar de rito de passagem, de magia e bruxaria, eu sou high-tech, né? Você sabe que uma vez eu estava vendo um filme chamado Casamento Alquímico, e esse filme é um filme que fala do Crowley. É um cientista doido que tenta reviver Crowley meio numa experiência meio Frankenstein, né? E aí ele pega o professor de uma das universidades onde ele faz os experimentos, e aí coloca o cara aí no meio de uma tempestade e tal, papapá, ele faz a invocação, e pá, ele consegue fazer o Crowley voltar na pele daquele cara, né? E aí quando o Crowley ele volta, ele olha assim ao redor, vê toda aquela tecnologia, vê os computadores, vê as máquinas, vê tudo, e aí ele vira e fala assim, você é um cientista, a ciência é a nova magia. Né? E é verdade, isso mudou a minha maneira de ver a tecnologia, né? A ciência é a nova magia, que a gente possa fazer uso dessa magia, porque assim como magia, a gente pode fazer um uso ruim, negativo, né? Que a gente possa fazer um uso positivo dessa magia, dessa nova magia que é a ciência, na nossa vida, através de podcasts como esses e coisas tão importantes que estão sendo feitas hoje em dia, porque pela primeira vez na história da humanidade, todos nós temos voz, todos nós podemos colocar o nosso vídeo, podemos ser ouvidos, que isso daí é a coisa do passado que só quem era grande fazia, só você tinha que estar na imprensa, ninguém, né? Os oprimidos eram verdadeiramente oprimidos. Hoje a gente tem um pouco de voz, então que a gente possa usar da internet com sabedoria, com sapiência, né? Pensar no que esse nome significa, né? Internet, né? Se você pegar a palavra net em inglês, é teia, é rede. Inter lembra interior. Então, olha só, através da internet a gente consegue trazer tantas coisas do nosso interior. Vocês já perceberam que na internet a gente não consegue ser quem a gente não é? As sombras das pessoas, tudo que elas verdadeiramente são, se extravasa. Coisas muito ruins têm sido feitas, mas coisas muito boas também, né? Então, que a Deusa Aranha, que tece a sua teia, ela nos ensine a usar essa ferramenta com sabedoria e, sobretudo, coloque consciência na cabeça das pessoas que são os dirigentes, né, das big techs e tal, que a gente precisa ter um pouco mais de liberdade para poder utilizar isso daqui da maneira correta, como a internet ela nasceu para ser e para se fazer. É isso.